Olá pessoas, vamos para a aula de geografia de vocês, não é? O conteúdo de hoje é o conteúdo do capítulo 4, que está falando sobre a nossa localização no universo. Mas antes de qualquer coisa, só lembrando a vocês que escolham um lugar calmo, um lugar tranquilo, silencioso, para vocês conseguirem se concentrar nessa aula, tá bom? Quando vocês não estiverem entendendo, vocês podem pausar, podem voltar o vídeo, peguem um caderno de vocês, anotem as dúvidas, as observações, tá, ok? E também o livro didático de vocês, tá? Para vocês acompanharem a aula, tá bom? Então vamos lá. Nossa localização no universo. Vamos pensar, não é? A gente moramos no planeta Terra. Beleza, mas onde é que o planeta Terra está localizado? O planeta Terra está localizado no Sistema Solar, que por sinal está localizado dentro da Via Láctea, que está no universo. Então vamos entender. A gente tem o universo, e nesse universo a gente tem várias galáxias. A nossa galáxia, a gente nomeia de Via Láctea. Então aqui seria a nossa galáxia, tudo bem? Ok. Dentro dessa galáxia, a gente tem o nosso sistema solar. O que seria um sistema solar? É uma estrutura que há um astro, né, ou estrela no caso, que a gente chama de Sol, o nosso, né, enfim, e ele é rodeado por outros astros, no caso, os planetas. Então, o nosso sistema solar, ele possui 8 planetas, sendo 4 deles planetas rochosos e 4 planetas gasosos. Como assim? Quando o nosso sistema solar ele se formou de uma nebulosa, então tudo era nebulosa. Imagine uma nebulosa como sendo gás para tudo quanto é lado, gás e matéria, enfim. Beleza. Quando ele foi se formando, à medida que ele foi se formando, a primeira coisa a se formar foi o Sol. Então o Sol foi se formando, foi se aglutinando gás ali e formou o Sol. Claro, uma temperatura muito elevada, né? Por isso que é o Sol como a gente conhece. Mas e os outros planetas? Os outros planetas, eles também foram se formando a partir de aglomerações e aglutinação também de matérias. É o que a gente percebe. Alguns planetas, eles foram se aglomerando em termos de matéria, ou seja, como se, imagine um pedaço de matéria se chocando e formando uma estrutura que foi se arredondando, né, e criando um planeta, ou seja, é um planeta rochoso, um planeta que possui solo. No caso, esses 4 planetas, a Terra inclusive, né? Só que tem planetas que eles não possuem essa estrutura sólida, eles só são compostos de gás, basicamente. Então, é como se depois que se formou o Sol e esses planetas rochosos, ou seja, os planetas que eles vão utilizar de matéria agregada neles, no caso, né? Depois só sobrou o quê? Só sobrou gás. Então, esses gases também foram se aglutinando, se aglomerando e formaram esses 4 planetas aqui, ok? Então vamos lá. Big Bang. Vocês já ouviram falar em Big Bang com certeza, né? Para a gente falar do universo, a gente tem que falar do Big Bang. O que seria o Big Bang? Apesar do nome estar Bang, né, que dá uma ideia de explosão, uma ideia de barulho, não houve barulho nenhum, até porque não havia nada, havia vácuo, então não tem como ter som, né? Então o que seria o Big Bang em si? O Big Bang, ele é uma expansão. Como assim? Antes de existir qualquer coisa, toda a matéria do nosso universo, ela estava concentrada num único ponto, um ponto muito, muito pequeno. E imagine a matéria de tudo que existe cabendo num só ponto. É como se não aguentasse, né? Então, por isso que houve essa expansão. É como se de repente ele não aguentou e se expandiu. Inclusive se expande até hoje. Então o universo ele continua no processo de expansão. Que agora a gente chama de Big Bang, né? Ok, então a gente já entendeu a formação do universo, também entendemos a formação do sistema solar, né? E da nossa galáxia, enfim. Mas é que a gente tem que lembrar, nem sempre a gente teve esse conhecimento como a gente teve atualmente, né? Então nem sempre o nosso sistema solar é o que o atual, né? Houve um período em que as pessoas achavam que o centro do sistema solar na verdade era a Terra, ou seja, a Terra estava no centro, que seria o modelo geocêntrico, né? Geocêntrico, no caso, geo vem de terra. Só que com o tempo, eles foram percebendo que não faria tanto sentido. O que faria mais sentido é o quê? O Sol no centro, né, o que a gente conhece como modelo heliocêntrico. Ok. Fora isso, a gente tem que entender que a Terra ela tem uma forma específica. Claro que, assim, por cima a gente fala,
todos os planetas são redondos, ok, todos os planetas são redondos. Só que quando a gente vai avaliar a Terra, a gente percebe que ela não é uma esfera perfeita, não, ela é um pouco abaulada, ou seja, ela é um pouco achatada, como se fosse uma bolinha que eu achatei. Por isso eu vou criar um novo termo para a Terra, no caso. Então a gente vai dizer que a forma da Terra é chamada de geóide. Bom, que nada mais é do que essa esfera abaulada, essa esfera achatada. Então vamos ver aqui, por exemplo. É claro que comumente a gente acaba reparecendo como uma coisa mais redonda. Enfim, outra coisa que a gente vale lembrar de qualquer coisa é que a Terra ela tem uma certa inclinação, tá bom? Então não estranhe, tá? Essa inclinação aqui. Inclusive é por isso que nos globos, né, que a gente vê é inclinada, tá? O que acontece? A Terra, por ela ser inclinada, por ela ser achatada, ela tem uma distribuição de luz solar, no caso, um pouco irregular. Como assim? Imagine aqui que o Sol está aqui, tá? Quando o Sol ele bate na Terra, ele pode ter um contato perpendicular. Lembrando que é perpendicular. Perpendicular é quando é um contato direto com a superfície, formando um ângulo assim, ó, uma coisa como se fosse um quadrado. Isso é perpendicular, tá bom? Então, por exemplo, isso aqui é perpendicular? Não, né? É uma coisa inclinada. Então, vamos voltar aqui. O Sol, quando ele atinge essa região aqui, né, que seria a região do meio, que eu vou chamar de linha do Equador, né, porque Equador significa isso, significa o meio, tá? A linha do Equador, ele vai atingi-la mais ou menos na perpendicular. Então, por exemplo, imagine que você está andando na rua 12 horas da tarde. Você sente o quê? Você sente o Sol diretamente na sua cabeça, não é? Por quê? Porque o Sol está tocando a superfície de forma perpendicular, ou seja, de forma reta, está diretamente na sua cabeça mesmo. É o que acontece na Terra. Quando o Sol atinge a superfície, ele atinge de forma perpendicular, na região da linha do Equador e a região próxima à linha do Equador, no caso. Essa região eu vou chamar de zona intertropical, tá bom? Por que intertropical? Porque está entre os dois trópicos, no caso. Então, essa região aqui é a região da Terra que ela vai ser mais quente. Por quê? Porque o Sol vai atingir de forma perpendicular, de forma mais direta, ok? Então, já que a gente falou dos trópicos, então vamos lá. Existem os dois trópicos, né? O trópico de Câncer, que é o que fica aqui em cima, e o trópico de Capricórnio, que fica mais embaixo. O trópico de Câncer, ele separa a zona temperada da zona intertropical. Do mesmo modo, o trópico de Capricórnio, né, com a parte inferior. Como assim zona temperada? Zona temperada é a zona que, quando o raio de sol atingir, ele não vai ser tão forte assim. Por que não vai ser tão forte? Imagine, se aqui eu estou fazendo um raio de sol aqui, tá? Aqui, ele está sendo perpendicular à superfície? Não. Por que não? Porque ó, aqui é a superfície. O perpendicular deveria ser o quê? Deveria ser assim, né? Ó, tipo para fazer uma cruz. Então o raio deveria vir daqui. Só que o Sol está daqui? Não, o Sol está no mesmo lugar de sempre. Então, na verdade, ele está atingindo de uma forma mais amena. Por quê? Porque ele já não está de forma direta. Ele está vindo de outra direção. Como ele está vindo de outra direção, o raio luminoso está se espalhando. Se ele está se espalhando, em vez de ser muito raio numa só direção, está sendo raio em uma área maior. Ou seja, eu vou distribuir mais essa energia luminosa. Se eu estou distribuindo mais, ele não vai ser tão quente assim. Ou seja, essas zonas, no caso, na zona temperada, é uma zona que ela não é tão quente. Por isso que é a zona, por exemplo, da Europa, que a gente tem as 4 estações definidas, né? Lá a gente consegue ter. E por que aqui no Brasil a gente não consegue? Porque a gente está numa região intertropical, ou seja, que é mais quente. Ok. Além dessas regiões, a gente tem a zona polar, tanto em cima quanto embaixo, no caso, né? Essa zona polar aqui, ela é delimitada pelo Círculo Polar Ártico, né? Que seria o Polo Norte, como as pessoas conhecem, e o Polo Sul seria delimitado pelo Círculo Polar Antártico. Que aqui seria, no caso, o continente da Antártica. Enfim, qualquer coisa, se não está dando para entender, vocês acompanhem, né, pelo livro de vocês nessa página, tá bom? Que ele vai dar certo. Vamos só resolver um exercício para complementar a nossa aula, tá? Na página 91 do livro de vocês,
tem a questão 3, né, que está falando assim: explique com suas palavras por que Plutão foi rebaixado a planeta anão. Vamos pensar, por que Plutão foi rebaixado a planeta anão? Vocês repararam que aqui eu coloquei só 8 planetas? Eu não coloquei Plutão aqui, mas provavelmente vocês já devem ter escutado de Plutão. Então, se ele fazia parte, por que ele não faz mais? Vamos pensar. O Plutão, por muito tempo, sim, ele foi colocado como parte do Sistema Solar, junto com esses 8 planetas. Só que acontece, com os avanços científicos, os cientistas perceberam que o Plutão, ele tinha as mesmas características de outros planetas que eles foram descobrindo. Então, por exemplo, eles descobriram um planeta, descobriram outro, aí eles perceberam, olha, esses planetas eles têm as mesmas características, inclusive o mesmo tamanho, né? Vocês devem lembrar, né, que o Plutão é conhecido como ser o pequenininho, no caso, né? Então, esses planetas, os cientistas resolveram separar no grupo só deles, eles resolveram chamar de planetas anão, no caso, ok? Por quê? Porque eles se encaixavam mais com esses planetas do que com os planetas do Sistema Solar de fato. Bom, enfim, concluímos aqui a nossa aula, espero que tenha dado para entender. Lembrem-se de acompanhar o canal da escola. Se vocês tiverem dúvida, revejam o vídeo, anotem a dúvida de vocês, façam a atividade, porque posteriormente a gente vai corrigir, tá bom? Acompanhe a agenda de vocês, tá? Acesse o site da escola e é isso, até a próxima aula.